Salão, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um React aqui no História Islâmica, mas dessa vez num novo modelo, né, que a gente vai testando aqui para ver se vocês gostam. React de texto, a gente também vai fazer reacts de vídeo nesse mesmo modelo, né? Mas a gente vai aí, digamos assim, iniciar leituras de artigos ou textos que são pertinentes ao nosso conteúdo e fazer comentários aqui com vocês, seguindo outros modelos de criação de conteúdo, né? Então, para você que está assistindo aqui, antes de começarmos a introdução sobre o texto que iremos ler hoje, está aqui, ó, o QR Code de doação do Projeto História Islâmica, para você que quer nos ajudar. Não tem mágica, esses vídeos bonitos que vocês veem, que vocês gostam, esse conteúdo sendo produzido todo dia, todas essas coisas, eu preciso pagar pessoas para me ajudar a fazê-lo, né? Não existe mágica. Mansur não lê 10 livros sobre história islâmica, viaja para dar palestra e consegue editar vídeos de 1, 2, 3 horas, né, ao mesmo tempo. E é impossível, né? Eu queria ter todos esses poderes mágicos, mas eu não tenho. Então eu preciso de pessoas, e essas pessoas elas têm contas para pagar, elas são trabalhadores, elas oferecem, né, aí a sua mão de obra para poder estar viabilizando isso aí, e a gente consegue pagar essas coisas com contribuições financeiras. Então, doe aqui para o nosso canal. Então hoje a gente vai fazer o react de um texto do deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ou como ele é conhecido, o deputado príncipe, né, um descendente da Casa Real de Orleans e Bragança do Brasil, e que se coloca na política republicana, né, o que eu considero um grande contrassenso, né, a pessoa ser um monarquista atuando para uma república que cada vez erode, né, mais a causa monarquista, só que nesse caso demole completamente a causa monarquista no Brasil, né, porque você tem pessoas que ficam dizendo que são contra esse sistema que está aí, republicano, mas que aí, né, estão auxiliando e contribuindo com ele. Como não poderia ser diferente, ele é um deputado da direita, né, da direita brasileira, e como faz parte do pacote, né, a direita tem que ser anti-islâmica, e aí ele vai fazer esse artigo, né, na Gazeta do Povo, que é o repositório de todo o material anti-islâmico mais mainstream que a gente vê aí, de preconceito e discriminação contra muçulmanos, como a gente já reagiu aqui em outros materiais, como o Tiago Braga, enfim. Eles meio que congregam nesse veículo de comunicação e vão fazendo ali, dizendo os seus impropérios, né? Então vamos lá. Olha o título, parece aquele capítulo do livro do Pablo Marçal, né? O Brasil e a próxima Guerra Santa. Esse pessoal tem uma fantasia, né, com essa coisa de cruzadas que me deixa impressionado, sem ter estudado nada, né, que se a gente for fazer um debate sobre cruzadas, né, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança não sabe nada sobre cruzadas. Aí coloca sempre aqui, né, mulheres de niqab, muçulmanas, para chocar, né, para chocar, tem que ter sempre esse contraste aqui, vamos chocar, olha, assim que as suas mulheres vão ser vestidas desse modo opressivo, não sei o quê. A moda na época, né, que os ancestrais dele governavam o Brasil era justamente essa, mais restritiva ainda, porque as mantilhas das mulheres brasileiras não mostravam nem os olhos, né, e não era preciso o Islã disso, mas sim um passado católico, né, porque muitas dessas pessoas, eu gostaria de comentar também sobre isso, elas idealizam um mundo que não existe, onde o catolicismo ele impede o Islã de tomar conta, né? E aí as pessoas ficam mais progressistas e com liberdades. Só que não. O catolicismo vai impor uma sociedade sexualmente até mais restritiva do que a islâmica, e aí depois os liberais, os iluministas, antirreligiosos, ateus e o que vocês quiserem imaginar, eles vão derrotar os católicos e aí vão acabar com a moralidade católica na sociedade, né? E aí você vai ter o mundo que a gente tem hoje, tá? Não foi a Igreja Católica que te impediu de estar usando burca, né? Vai ver a moda do Brasil na época imperial, a moda que não era das mulheres escravizadas, por exemplo. As mulheres escravizadas tinham uma moda muito influenciada pelo Islã. Mas como é que a elite paulista se vestia? Você tem diversas imagens das mulheres brasileiras utilizando diversas formas de véus, né? Era parte da moda, e não tem nada de errado com isso. Boa parte das culturas urbanas da história da humanidade e também das não urbanas do deserto tinham o uso do véu, né? Véus cobriam o rosto. Isso era uma forma de preservar a pele, inclusive, além da modéstia feminina. Mas, enfim, isso é muita história para essas pessoas rasas, né? E aí ele começa. A situação na Europa Central, como já é sabido, beira ao caos. Enquetes mostram que menos da metade da população ainda se denomina cristã.
em alguns casos, chegam a 80% os não cristãos, como é o caso da França. Esse é o resultado de um longo processo em que não só forças externas agiram contra o cristianismo, ao mesmo tempo que uma série de subversões internas promoviam a derrocada de um modelo que sustentou a cultura ocidental por milênios. Não, o cristianismo não sustenta a cultura ocidental por milênios. É menos de um milênio quando você vai ter a conversão do Ocidente para o cristianismo, né? Você vai ter a total cristianização, entre aspas, de certa parte da Europa, já no período de Carlos Magno. Para essa ideia de Ocidente cristão se formar, você vai ter mais alguns séculos. Então não tem milênios nenhum aí na sustentação do que se considera Ocidente no cristianismo. Até porque a própria ideia de Ocidente cristão, como a gente tem hoje, ela é um construto histórico pós-medieval. Ela não vem da época do Império Romano. Eu sei que para pessoas que propõem a ideia de um Ocidente, né, o Império Romano foi onde tudo isso começou e você tinha lá uma Europa, mas o romano ele não se considerava, né, europeu da mesma forma que um juto, da mesma forma que um bretão, da mesma forma que um gaulês, ele não se considerava isso, ele se considerava todos aqueles povos bárbaros e Roma uma civilização em si, né? E termos como Europa, Ásia, África eram termos mais geográficos, né? Então não, o cristianismo não sustentou a ideia de Ocidente e Europa por milênios no plural. É menos tempo, porque essa ideia de Ocidente, como a gente tem, ela é mais nova do que milênios, né? Ela possui um pouquinho mais de 1000 anos, se você for extremamente generoso. E também uma coisa que eles nunca discutem: por que estaria um caos, né? O que que levou à descristianização desses lugares? O que é que levou à descristianização deste ambiente? O que é que levou à descristianização desse continente? Foi o Islã? Ou a cristandade, enquanto modelo político, se esgotou em si mesma e sucumbiu sobre seu próprio peso depois de tanta opressão na Idade Média? Início da modernidade com Inquisição, guerras religiosas infinitas por pontos teológicos, né? É sempre assim, é colocar a culpa em outros. O cristianismo colapsa numa determinada sociedade por não oferecer, né, o que aquela sociedade precisa em termos de diversas coisas, como organização política, respostas aos anseios espirituais, e aí a culpa é sempre de um fator externo, nunca de um fator interno. É uma forma de religiosidade na cabeça dessas pessoas, por exemplo, que ela não tem autocrítica nenhuma, né? Não existem problemas endêmicos nessa cultura, nessa forma de teologia, nessa forma de religião, né? É sempre um fator externo. É sempre as pessoas que vêm de fora, é sempre uma ameaça e está um caos. Que caos? Que caos? Que caos? A Europa Ocidental está num caos por causa da falta de cristianismo. Então, na época que você tinha cristianismo, você tinha menos guerras, você tinha menos conflitos sociais, você tinha mais riqueza? Não, muito pelo contrário, né? A Europa era um ninho de vespas. Mas vamos lá, forças externas, né? Já que ele, como sempre, né? Temos que culpar forças externas. Para entender como chegamos a ponto de negar quem somos e de onde viemos, é preciso voltar ao apogeu da civilização cristã. Aliás, o substantivo civilização só pode ser associado ao adjetivo cristão. Mas este é um assunto transversal. Claro, claro. Não. A palavra civilização ela só é cristã, né? Você não tem diversas civilizações. Se você for enquadrar no modelo do que significa a palavra civilizações ao longo do mundo, né? Você não tem civilização babilônica, você não tem a própria civilização romana, que esse pessoal gosta tanto de retornar para ela. Você não tem a civilização grega, você não tem a civilização egípcia, você não tem a civilização persa, você não tem a civilização chinesa, você tem só a civilização cristã, né? Porque você só é civilizado a partir do momento que você pega um profeta judeu, transforma ele em Deus e come o corpo dele numa missa. Esse é o ponto-chave que faz você ser civilizado e incivilizado. Ora, eu creio que até os grandes teólogos, né, do cristianismo histórico teriam certos problemas com essa, digamos assim, com esse exclusivismo da ideia de civilização somente ao cristianismo, né? Mas, enfim, vamos lá. A Idade Média foi marcada pela influência da Igreja Católica na sociedade, com as catedrais góticas e o pensamento de São Tomás de Aquino. Também foi emblemática a coroação de Carlos Magno em 800 d.C., que consolidou o Império Carolíngio. A este momento de equilíbrio entre a vontade de Deus e a vontade dos homens, chamamos de cristandade. Então quer dizer que quando você tem esse equilíbrio, você tem a fundação, né, do conceito europeu de cristandade. Mas, bem, isso aí não foi há milênios, né? Foi há um pouco mais de 1000 anos. A gente não pode colocar milênios no plural.
E aí eles sempre colocam catedrais góticas, vão fazer um retorno a esse medievo com o alto miolismo ocidental. Mas se você for ler o livro da Diana Dark, né, Stealing from the Saracens, Roubando dos Sarracenos, vamos descobrir de onde é que realmente vem esse estilo das catedrais góticas, né? De onde é que os europeus, de acordo com suas próprias palavras, pegaram essas arquiteturas das igrejas, das catedrais medievais tão elaboradas. Foram dos godos? Os godos que invadiram o Império Romano, destruíram tudo, foram eles que deram à Europa o estilo gótico? Não. Foi através do contato com os muçulmanos e as civilizações, no plural, do Oriente Médio, que estavam ali graçando quando esses europeus, né, faziam suas viagens, tanto de expedições militares, como cruzadas, como de expedições puramente comerciais. Né? Então, a Europa deve muito o gótico a esse contato. É importante observar também que a cristandade também viveu momentos profundos de crise dentro da instituição e teve que combater heresias que se espalharam e colocaram em risco a própria existência da igreja, mas nada comparável ao que se seguiu. O ápice da civilização cristã na Idade Moderna ocorre a partir da consolidação das alianças entre a igreja e os reis cristãos, que se concatenam em grandes impérios europeus, em especial nos séculos XV e XVI, em que se uniram o período das grandes navegações e descobrimentos, a reação da igreja diante da Revolução Protestante. Mas aí temos um outro grandíssimo problema. Muitos historiadores atribuem essa aliança espúria entre religião e Estado, entre a Igreja Católica, né, impondo seus dogmas através do braço pesado estatal, ao próprio fim da ideia de cristandade como nós conhecemos. Né? E aí você tem o surgimento da Reforma Protestante não como uma resposta a um estado normal de coisas, mas como resposta a toda a opressão teológica exercida pela Igreja em toda a Europa, utilizando uma relação espúria com o Estado. Basta ver que é justamente nessa virada do século XV para o XVI, nessas décadas que precedem a modernidade, que você vai ter figuras como, né, Rodrigo Borgia, o Papa Borgia, comandando a Europa Católica. E vamos ver qual tipo de corrupção era denunciado nesses papados, né? E não só eles, porque ali naquela época era difícil encontrar um papa que não fosse extremamente corrupto e extremamente criticado pelos próprios fiéis da Igreja Católica. Então, você vai ter a Reforma Protestante surgindo como uma resposta teológica, inclusive social, a isso. Impérios encontram o ocaso com a Revolução Francesa. Praticamente toda a mitologia e a simbologia que sustentavam a ideia de rei ungido por Deus caiu por terra, ao menos em boa parte da Europa. Sucederam-se grandes levantes, e mais tarde, no século XIX, esses levantes tinham em comum a ideia não cristã, mas necessariamente anticristã. Mais uma vez, por quê? Não tem autocrítica. Quais são os pressupostos do cristianismo que levam a essa queda? O que é que o cristianismo tem em si para levar as pessoas a se tornarem anticristãs? Qual tipo de sociedade era imposta na goela dessas pessoas para que elas, em massa, de uma forma continental, e não foi só na França, porque a revolução foi se espalhando de forma continental e surgindo de diversas formas, inclusive até aqui no Brasil, com revoluções liberais e anticlericais, pela América Latina de uma forma mais estendida. Por quê? Né? Vamos fazer esse questionamento aí. Será que aquele modelo de cristianismo que é colocado pelo Ocidente tem algum problema? Eu não vi o mesmo acontecendo na Etiópia, o cristianismo africano. Por que será? Naquele momento, o cristianismo estava intrinsecamente vinculado ao Estado, e essa ligação associou a rejeição à igreja às falhas do governo ou ao seu isolamento da vontade popular. Foi quando surgiu o debate se o Estado deveria ser laico ou confessional. De qualquer maneira, o modelo de Estado com base no cristianismo decaiu a partir da Revolução Francesa e foi encerrado no final da Primeira Guerra Mundial, com o fim de boa parte dos impérios cristãos europeus. Eu diria que ele ainda continua com o Império Americano, né? Que ele é laico, peronomútil, né? Que gosta ali de fazer sua guerra em nome de Deus, matar muçulmanos, principalmente em massa, em nome de Deus com seus políticos, mas isso aí é conversa para outro react. Esse é um dos fatores importantes. A Europa não estava na vanguarda da defesa do cristianismo, como foi anteriormente. Em algumas partes da Europa, por exemplo, no leste europeu ou mesmo na Rússia, a religiosidade ainda era alta, assim como o nacionalismo, em algumas áreas de fronteira entre o Oriente e o Ocidente, mas em termos efetivos, não havia uma cristandade defendida pela população, muito menos pelas instituições públicas, porque o cristianismo deixou de ser parte do Estado. E aqui eu gostaria de fazer um outro comentário que é muito interessante. É sempre a ideia de defesa do cristianismo. Mas, cara, nesse período, o cristianismo não estava sendo defendido. Porque quando a gente usa o termo defesa, né, e
a não ser que você esteja falando tipo uma defesa israelense, né, que é aquela defesa preventiva, onde você mata milhares de pessoas para se defender antes que elas mesmas possam te atacar, né? Nesse período, a Europa não estava se defendendo de nada. A defesa, entre aspas, da fé cristã era através da escravidão, de uma forma de pregação extremamente predatória, que não abria espaço para nem para fazer aquele acordozinho medieval que os muçulmanos tinham com seus súditos cristãos, sabe? De pagar giz, aí você continua com suas igrejas aí, fazendo suas coisas, suas religiões e mantendo seus filhos dentro das suas religiões. Não. Era sequestro de nativos para o batismo forçado, era impedir que filhos vivessem com famílias que não fossem da mesma religião que a igreja do Estado, da igreja católica. Então o cristianismo nessa época não estava sendo defensivo, ele estava sendo ofensivo. Depois de ter sido ofensivo na Europa, ele foi ofensivo no mundo todo, né? Até mesmo dentro do mundo islâmico. O Império Otomano recebia trocentos missionários que eram impostos pelas potências europeias, e as pessoas que não tinham sequer um império meio que religioso ali para defender suas populações, como era o caso da Índia, como era o caso da China, ou o caso do próprio Império Otomano, a população era assim: ou você se converte ao cristianismo, ou não tem conversa, entendeu? Era o que aconteceu na Austrália, por exemplo, era o que aconteceu na Nova Zelândia, era o que acontecia, é o que aconteceu com diversas culturas nativas, principalmente, por exemplo, aqui onde a gente está vivendo, né? Aqui na América Latina e na América do Norte. O cristianismo não era defensivo, esses continentes não eram defensores do cristianismo, era um cristianismo ofensivo, predatório, sanguinolento, infelizmente, né? Então esse período não era um período de glória, não, cara, era um período assim que você tinha uma certa elite religiosa que se via beneficiada por isso, com a evangelização em massa de continentes inteiros, mas mais uma vez foi justamente isso que trouxe o ocaso para uma cristandade, porque ninguém queria organicamente ser cristão. Ninguém sequer compreendia a evangelização que era apresentada. Tinham seus filhos sequestrados em massa, você tinha seus cultos destruídos em massa, e você não tinha sequer qualquer ideia de diálogo para uma transição. Porque eu acredito em teologias superiores e teologias que são inferiores ou teologias que são totalmente danosas, né? Até porque eu sou muçulmano, né? Se eu não acreditar nisso, eu não sou muçulmano, né? Então eu acredito numa verdade suprema à exclusão de outras que não são verdade, que são mentira, né? Mas até para você fazer uma apresentação dessa verdade a essas pessoas, você tem que ter um certo grau de diálogo com elas e um período transitório e entender também, como o Alcorão diz, que tem pessoas que nunca vão abandonar, vão abraçar sua fé, sua religião e vão morrer numa outra religião, tá? E tá ok, parte do livre-arbítrio humano com isso. Para o Ocidente desenvolver essa ideiazinha bem simples, foi muito tempo, tá? Muito tempo. Muito tempo de, ó, outro se converte ou, bom, vamos destruir não só toda a sua religião, mas a sua própria civilização, que não é exclusivamente cristã. Europa é resultado de políticas migratórias desordenadas. Tais políticas foram adotadas por governos social-democratas, globalistas e socialistas, fruto da destruição sistemática política do que é ser europeu. A migração de povos de fé muçulmanas, ativados do ponto social e político, tem uma missão clara: destruir o cristianismo por dentro. Vale observar que a migração predatória não se refere necessariamente à etnia árabe, pois sabemos que uma parcela expressiva, até o século XX, tinha outras denominações religiosas, entre elas o cristianismo. Finalmente, alguém da direita falando aí que ser árabe não é automaticamente ser muçulmano, tá? Mas vamos lá. Se uma parte significativa da população dos países árabes dominados há mais de 1.400 anos pelo Islã ainda é cristã, e ainda era cristã também, né, muito mais no século XX, como que os imigrantes muçulmanos estão indo para a Europa para destruir o cristianismo se não destruíram o cristianismo dentro de casa primeiro? Então, assim, o Islã não fez nem a lição de casa, que é eliminar o cristianismo em sua totalidade em todo lugar que chega, todo lugar que migra e todo lugar que governa, né? Mas não só, não fez isso também na Índia, onde a população permanece esmagadoramente politeísta. Ao mesmo tempo que Cortés conquistava o México e Babur conquistava a Índia, se deu basicamente ali naquele período histórico do século XVI, né, primeiras décadas do século XVI, e o que a gente tem? Uma civilização religiosa mesoamericana totalmente aniquilada, em todos os sentidos: língua, etnia, cultura, história, religião. E do outro lado, uma civilização indiana enriquecida com o elemento islã, mas ainda majoritariamente hindu e majoritariamente não islâmica. Isso aí é uma coisa que nossos artigos de história islâmica já analisaram e que vocês podem pesquisar sobre no nosso site, a comparação
de duas conquistas de povos pagãos, mexicanos, né, e indianos. Uma hora a Europa foi destruída pelo liberalismo, pelo socialismo, mas aí outra hora os imigrantes muçulmanos que estão indo lá para destruir o cristianismo, mas pô, esses imigrantes não destruíram o cristianismo em casa. Uma das coisas é verdade, né? Ou os muçulmanos são destruidores do cristianismo a não serem temidos, porque onde eles conquistam a população continua majoritariamente cristã, basta ver ali na região balcânica do Império Otomano, né? Só bósnios e albaneses se tornaram muçulmanos, a grande maioria foi governada por muçulmanos por séculos e continuou majoritariamente cristã, então tem algo aí, né? Nesse governo tirânico do Islã, que essas pessoas colocam, ou você não estudou sobre a história da sua própria religião, né? Então, assim, é o refugiado das guerras ocidentais, é o refugiado das guerras americanas e europeias no Oriente Médio, na África, na Ásia, que tentando sobreviver e ter uma vida melhor no local para onde os recursos naturais de seus países são escoados, essa pessoa ela acorda de manhã assim, o seu Mohammed em Kandahar, 40 anos de destruição ocidental no Afeganistão, passando fome, vendo o filho lá com tumor no olho apodrecer na sua frente, sentindo o cheiro do tumor do filho ali. Aí ele faz assim: eu vou para a Europa destruir o cristianismo. É isso que o Felipe de Orleans e Bragança, ele com seu discurso xenofóbico, ele quer colocar. É isso. Essas pessoas, elas fazem assim, tipo, Mohammed Abed, sul da Líbia, destruída por invasões ocidentais. O cara acorda de manhã assim, aquele desertão lá, sem estradas, porque toda a estrutura social que foi construída no governo de Muammar Gaddafi foi basicamente aniquilada na Líbia, os recursos naturais vão para a Europa mesmo, energia barata. Aí o cara fala assim, pô, destruir o cristianismo, né, cara? Vamos lá para a Europa destruir o cristianismo. Eu vou migrar lá porque eu quero destruir o cristianismo. Na cabeça do Felipe Orleans e Bragança, que, assim, nunca deve ter encontrado um único refugiado na frente dele e conversado com ele, sido um cristão de verdade. Porque eu não sou cristão, mas eu já trabalhei com refugiados, tá? Eu já recebi refugiados, eu já trabalhei com refugiados aqui no Brasil, né? Você conversa com essas pessoas, boa parte delas, justamente por conseguirem chegar aqui ou conseguirem chegar na Europa, são um pessoal que tem um pouquinho mais de dinheiro para comprar uma passagem para pagar um atravessador. Então já são do que é considerado mesmo na miséria uma classe média. Então é um pessoal que não é tão religioso assim. E aí, não, cara, ó, eu tô indo para a Europa porque eu quero destruir o cristianismo. Eu quero destruir o cristianismo. É isso. Isso me revolta porque eu conheço refugiados. Eu converso com essas pessoas, eu sei o que essas pessoas querem, eu sei as expectativas dessas pessoas, que é justamente uma preservação econômica. As pessoas às vezes têm sua fé, têm sua religião, né? Como, enfim, povos têm, né, ao longo da sua história, mas essa fantasia do refugiado muçulmano que está indo em massa para destruir o cristianismo é uma bobagem. Óbvio que ali no meio você vai ter pessoas que, como tem em qualquer sociedade, que às vezes são fanáticas religiosas. Se estourar uma guerra no Brasil, vai sair um monte de gente carioca que gosta de aparecer com a bunda de fora na praia de Copacabana, né, para um país buscar refúgio, mas também vai o evangélico, que quando chegar naquele país vai começar a se agrupar ali num determinado núcleo e vai ser mais religioso do que a média, vai falar em apocalipse, vai falar em derrubada de um governo para estabelecer o reino de Jesus e tal. Porque uma sociedade é composta por indivíduos diversos, né? Mas eu chegar e falar, o refugiado brasileiro é um refugiado que quer o fim de tal e tal continente, isso é ser muito leviano. A Europa não tem como se proteger, pois a sociedade não se importa. As instituições não estão adequadas para fazer frente ao inimigo islâmico. Ao contrário, agem contra a sociedade cristã. E é bem provável que, se continuar assim, uma completa substituição venha a tomar curso de forma muito mais acentuada, ou seja, podemos prever o fim de todas as monarquias calcadas no cristianismo, que ainda subsistem, uma vez que os governos adotam políticas de imigração especificamente não cristã. Mas deixa eu te falar, o europeu ele não liga mais para o cristianismo, por quê? Porque o caso do Islã, por culpa do Islã, ou tem alguma coisa no cristianismo que produziu o anticristianismo que produziu a sociedade que a gente tem agora. E não do cristianismo como um todo, mas o cristianismo europeu, ocidental, né? Ali daquela região que vai da Inglaterra para a França, pega um pouco da Espanha. Porque justamente nos grandes defensores da cristandade, que são esses países, né, que vão aí cristianizando o mundo, Portugal, você tem o pior declínio de religiosidade na modernidade, na contemporaneidade que estamos vivendo agora. Por quê? Porque o que é que essa forma de teologia, essa forma de religião que você está defendendo agora tem que fez com que tantas pessoas apostatassem por conta própria? Porque ó, o mundo islâmico ele foi
100% conquistado pela Europa. E continua sendo invadido. E continua sendo oferecido, através do missionarismo cristão, como já foi também no século passado e no século anterior, uma forma alternativa de religiosidade. Por que os muçulmanos não apostatam em massa? Por que os muçulmanos continuam praticando sua religião e até quando migram, eles continuam praticando sua religião? Por quê? O que será que tem nessa religião? Faça um estudo aí para você descobrir. Mas sempre assim. A culpa é do imigrante muçulmano. A culpa é do imigrante muçulmano, ele está substituindo o povo europeu. A culpa não é da Europa, que faz o império colonial em todos os países muçulmanos, faz imigrações muitas vezes forçadas de trabalhadores desses países para a Europa para reconstruí-la, ou com grandes vantagens econômicas, com um programa como a Inglaterra fez depois da Segunda Guerra Mundial. E aí, obviamente, se você é um império colonial, porque a Inglaterra era o maior país muçulmano do mundo no início do século XX, porque governava basicamente boa parte de toda a população mundial. Apesar de ser um império cristão, né, digamos assim, com a igreja anglicana como religião de Estado, o maior território muçulmano do mundo era controlado pela Inglaterra. E aí, como resultado disso, você tem uns 5% dos ingleses hoje que são muçulmanos. 5%. Era para ser bem mais, né, pelo tamanho do Império Britânico. E aí, isso já é um negócio para o senhor Felipe de Orleans e Bragança, um deputado brasileiro, fazer um material xenofóbico desse, para falar de grande substituição. E o pior é que, né, segundo o título do texto, ele vai chegar no Brasil. É colocar no brasileiro o medo do muçulmano. Ou seja, eu, meus filhos, minha esposa, minha família, somos uma ameaça social, onde quer que estejamos. É um cara irresponsável. Isso aí é um cara irresponsável. E é por isso que a ideia de monarquia aqui no Brasil é falida. Porque ela é levada a cabo por pessoas como Felipe de Orleans e Bragança. Por um pessoal que não oferece nada, a não ser uma direita enlatada, europeia, americana, com esse discurso que foi criado pelos sionistas, de grande substituição, medo do Islã, e traz aqui para o Brasil. Eles não têm nada para oferecer. Mais uma vez estão repetindo os erros da cristandade do passado. Não estão oferecendo nada para os anseios populares. É só o medo do outro. Ele não chega e faz assim, ó, vamos encontrar uma alternativa dentro do próprio cristianismo, dentro da própria fé cristã, resgatar nossos valores de cuidado social, de reconstruir a sociedade. Vemos aí tantas famílias destruídas pelo álcool, pelas drogas. Vamos nos focar nisso, não. Vamos fazer aí o medo do Islã, pegar aqui uma minoriazinha assim, que pode passar por um extermínio, que está passando por um extermínio, veja o que acontece em Gaza, mas é uma minoria aqui no nosso território e vamos demonizá-la. Porque o que é que você está querendo quando você demoniza uma minoria? O extermínio dela. Você não precisa escrever no final. Portanto, brasileiros, matem seus vizinhos muçulmanos, não. Mas é assim, ó. Eles são ameaças. Ó, eles são ameaças. São ameaças, gente. Aí o cara se pergunta, o que eu faço com uma ameaça? Mas o Felipe, ele nunca vai dizer. Por quê? Ele não quer ser preso. Então ele vai lá, bota a sementinha do mal na cabeça das pessoas e deixa as pessoas aí pensando o que querem. E ele continua. Essa previsão para a Europa é inexorável, mas ao mesmo tempo é possível perceber que uma expressiva parte dos europeus ainda é cristã e preserva sua identidade europeia. Estamos falando de cerca de 30% dos quase 500 milhões de habitantes da Europa, ou 70 milhões de pessoas, um valor expressivo, embora um tanto disperso em vários países. Certamente, quando a situação piorar, diante da invasão muçulmana, eles terão duas opções: lutar ou fugir. Lutar ou fugir para onde? Lutar ou fugir para onde? Quando a situação piorar diante da invasão muçulmana, ou seja, o imigrante econômico muçulmano que está indo para a Europa a convite dos próprios países europeus, porque esses imigrantes eles passam por um processo de registro para entrar ali, trabalham sustentando aquela sociedade, eles estão prestes a substituir a população europeia. Se você pegar a população do norte da África e do Oriente Médio Islâmico, a população da Europa é maior. E aí essas pessoas, que hoje são 5% da população europeia, elas estão invadindo. Essas pessoas que não são militarizadas, as pessoas que não são armadas, essas pessoas que não têm treinamento militar, essas pessoas estão prestes a conquistar militarmente o continente europeu. Não são vários europeus e americanos, inclusive brasileiros, que vão para o Oriente Médio armado trabalhar como mercenários para as guerras israelenses e americanas que estão invadindo o Oriente Médio. Essas pessoas têm um grau de... Eu não sei como a gente fala, né, no linguajar médico, se é neurodivergência, esquizofrenia, dissonância cognitiva. Como eu não sou um psicólogo, eu não sei como categorizar, mas é um total descolamento da realidade, patológica mesmo. Não precisa nem você ser
um médico assim para diagnosticar essas pessoas com um problema muito grande. Olha, de 10 em 10 anos, europeus e americanos, cristãos, isso que é muito importante, como a gente provou nos nossos últimos vídeos, cristãos vão em massa para o Oriente Médio, matam milhares de pessoas, como o genocídio que a gente está fazendo em Gaza, mas é a Europa que está prestes a ser destruída porque 30% do europeu não quer ser mais cristão. Tem que ser cristão, rapaz. Ah, pô, mas não acredito no cristianismo mais. A ideia de trindade não conversa com meus anseios teológicos, um Deus que é dois e três ao mesmo tempo. A pessoa pode ter esses diálogos internos. Não, mas tu tem que ser cristão, porque senão o cara que tá ali na barraquinha ali de kebab, na esquina, que engraxa teu sapato, que vai lá cortar batata de manhã para tu comer frita, que limpa a tua casa como... Ele vai dominar teu continente, cara. Tu vai viver sob a Sharia, cara. É esse tipo de mentalidade que o Luiz Felipe de Orleans e Bragança quer colocar para as pessoas. Uma grandíssima besteira, uma grandíssima bobagem. E esses números são sempre sem fonte, são números falhos. Não, porque 30%, não sei o quê, porque o caos, porque o Islã é sempre assim, é medo, né? E agora vamos chegar no Brasil, né? Que ele faz um salto aqui para chegar no Brasil. O artiguinho mal escrito, né? Mas vamos lá. Refugiados europeus no Brasil e nos Estados Unidos. Quando se depararem com falta de opções para fugir dentro da própria Europa, os cristãos terão como alternativa a América Latina ou os Estados Unidos, ambientes ainda favoráveis aos cristãos refugiados, recriando um fluxo migratório já bem conhecido do final do século XIX e início do século XX, quando a América recebeu milhares de imigrantes europeus que fugiam de guerras, fome ou perseguições religiosas. Entretanto, ainda há outros fatores que inibiriam essa diáspora. Vamos lá, né? Fome, guerras e perseguições religiosas criadas por quem, se não os próprios cristãos europeus? Você não tinha uma imensa massa de milhões e milhões de pessoas ao ponto de você causar a depopulação de um território inteiro fugindo do Império Otomano para o território europeu cristão. Muito pelo contrário, você tinha migração de pessoas para o Império Otomano. As pessoas que queriam viver ali naquele califado. Foi só no final, nas últimas décadas ali, quando você vai ter os eventos que precedem a Primeira Guerra Mundial, que você vai ter genocídio, que você vai ter migração em massa, que você vai ter toda aquela coisa que vai culminar no fim do Império. Mas durante toda a sua história, os europeus migravam para dentro dele, vinham como refugiados religiosos e não se tornaram muçulmanos por causa disso. As regiões balcânicas, as regiões da Europa Oriental mais religiosas estavam sob domínio muçulmano. Um quarto da população europeia continua cristã sob séculos de domínio muçulmano. Mas aí os muçulmanos com um império de verdade, gente, com canhão, cara Mustafa lá na muralha de Viena, metendo grã-bombarda lá, esses caras não destruíram o cristianismo em casa, né? Mas aí o refugiado muçulmano miserável, pobre da Europa, que é 5% na França, 5% na Inglaterra, 2, 3% em outro lugar, esse cara é a ameaça que os europeus precisam fugir. Você está entendendo a mentalidade doentia dessas pessoas? Elas pegam as pessoas mais pobres daquela sociedade, as pessoas mais economicamente desprivilegiadas daquela sociedade, que são uma minoria micro, e colocam esses caras como nível de ameaça existencial. É o discurso que os nazistas faziam sobre os judeus, esse cara está fazendo sobre muçulmanos aqui. Não tem como a gente colocar de outro jeito. E esse cara é eleito para representar o povo brasileiro no Congresso Nacional. Olha essa mentalidadezinha. Aí você pode falar, ai, Mansur, só quem vota nele é bobo de direita, não sei o que, não sei o que. Não, cara. Eu sou muçulmano. Esse cara tá falando que a minha religião, o meu povo, é uma ameaça existencial que precisa ser combatida e que vai causar uma migração em massa de europeus para a América Latina e para a América do Sul. A loucura desse cara. A Europa invade o mundo islâmico, mata milhares de pessoas o tempo inteiro. Tá matando agora. Enquanto eu estou falando com você agora, acabou de explodir uma cabeça de uma criança muçulmana em Gaza. Felipe de Orleans, em Bragança e Brasília fala que a ameaça é a família daquela criança que, se sobreviver, chegar na Europa e conseguir criar uma nova vida, e não a pessoa que jogou a bomba nela. Essa é a cabeça desse povo. E ele continua. É provável que muitos optem por lutar, travando guerra civil dentro dos países europeus. Esse é um cenário difícil de prever. Não é difícil de prever, Luiz. Sabe, é piração. Com o tempo, se nada for feito, os cristãos se tornarão minoria e sequer poderão travar um combate. Esse é o grande fator estratégico, engendrado pelos destruidores do cristianismo, uma substituição sem confronto por uma pura saturação do ambiente, como a nova maioria muçulmana, em que o cristão não tenha sequer meio de se proteger. Então vamos lá. Essa teoria, que é uma teoria requentada do Olavo de Carvalho, é o seguinte: tem uma maioria globalista, anticristã, antirreligiosa, que odeia a Deus, que quer castrar teu filho, que quer
transformar todo mundo em gaysista e odeia a fé, odeia a religião, é é progressista fanático, é tudo. Eles querem o fim do cristianismo, porque o cristão é ali o cara que mantém a religião dele até o fim, apesar de ter apostatado em massa aos bilhões. Eles querem trazer os muçulmanos, que são um pessoal bem mais religioso, que são um pessoal bem mais resistente, que são um pessoal que não abandona a religião. Essa teoria faz sentido na tua cabeça? Não, mas eles estão aliados com o Islã. Peraí, eles estão aliados com o Islã, eles querem substituir uma população europeia que já é totalmente vendida aos ideais globalistas e progressistas, todas as coisas, até porque ela que criou essa ideia no mundo, e querem substituir essa população pelo Islã, que vai chegar lá e vai impor uma sociedade, em tese, totalmente antítese do progressismo globalista. Totalmente antítese de tudo aquilo que aquelas pessoas elas querem. Isso faz sentido na tua cabeça, Luiz Felipe? Isso faz sentido na tua cabeça? O mundo é muito mais simples de entender do que essa piração toda. Reação é agora ou nunca. Eita, agora o artigo vai ficar quente. Na verdade, ele já não tem. Em vários países cristãos, não conseguem se associar ou criar grupos para estabelecer um confronto. Claro, claro, porque aí você vai criar grupos de caos social. Ó, peraí, eu vou aqui na Inglaterra criar um grupo para atacar meu bairro muçulmano aqui, jogar uma bomba na mesquita. Tommy Robinson, as ideias, né? Portanto, até a projeção de conflito é duvidosa, a não ser que a crise se instaure agora. Mas como esse ponto de decisão está no futuro, o cristianismo tem mais ainda a perder. E é por isso que estamos presenciando um processo inexorável. Essa galera não liga para cristianismo. Israel está descristianizando em massa o local onde o cristianismo nasceu. Os cristãos são a minoria no lugar onde o cristianismo nasceu. Está destruindo os locais sagrados do cristianismo. Está bombardeando a igreja do São Profiro em Gaza. E esse cara preocupado com o muçulmano do subúrbio de Berlim, com o muçulmano do subúrbio de Moscou, com o muçulmano do subúrbio de Londres, de Paris. É esse cara que está ameaçando o cristianismo. Assim, não será na Europa Central que uma guerra santa deve ser travada, porque o mais provável é uma substituição bem ampla da sociedade, com alguns requisitos de resistência no leste europeu, ou até mesmo na própria Rússia, como já foi no passado, notadamente na Iugoslávia, Hungria, Polônia, Ucrânia, muitas vezes no passado se defenderam da incursão otomana, muitas vezes se aliaram à incursão otomana, muitas vezes se protegeram com a incursão otomana, muitas vezes usaram os otomanos para lutar contra seus inimigos cristãos. Leiam aqui esse livro aqui, ó, Two Faith, One Banner, do autor cristão Ian Almond, que mostra como ao longo da história da Europa, cristãos e muçulmanos se aliaram. Essa ideiazinha de vamos nos defender da maré muçulmana é tudo discurso, é tudo balela. No fim das contas, quando o Império Otomano estava fazendo cerco ali a Viena na Áustria, o rei Francisco da França era ameaçado pelo Sacro Imperador Carlos V. Ele ia fazer uma aliançazinha com o sultão otomano, atacar os espanhóis para não ser anexado pelo Sacro Império. Essa era a política. Às vezes o muçulmano era muito mais um aliado que o inimigo, era um aliado da Inglaterra, era um aliado de Veneza contra a Espanha. Era assim que funcionava a política naquela época. Mas esses caras não, é um discurso cruzadista, que é uma fantasia histórica. A Europa Central tem tudo a perder. Bélgica, Alemanha, Holanda, França, Portugal, Espanha e Inglaterra, países que definiram o que é o Ocidente por vários séculos. É provável que, se não travarem a guerra agora, não o farão no futuro. Mas é uma guerra contra quem? Porque, ó, os países muçulmanos de fora, eles já estão sendo atacados por essa coalizão de países aí, né? Como eu falei, de 10 em 10 anos, de 5 em 5 anos, você tem ali uma destruição de um país muçulmano. O país, ele volta para a idade da pedra, onde você não tem mais energia elétrica, saneamento básico, é bomba caindo o tempo inteiro, por esse grande bloco do Ocidente. O cara quer uma guerra contra a população muçulmana na Europa. O cara quer a guerra contra o imigrante, com um cara de pele marrom, que é identificado como muçulmano, que às vezes nem é muçulmano, é sikh, que nem já teve atentado terrorista cristão de grupo de direita, né, vamos assim, botar muitos aspas, em templo sikh. Olha a loucura desse cara. O cara quer que do nada, amanhã o francês pegue uma metralhadora. Porque é isso que ele tá falando, ele quer uma guerra interna. E faça o quê? Faça o que a gente viu lá em Christchurch, na Nova Zelândia, indo na mesquita no Salat Juma matar as pessoas. É isso, Luiz Felipe? É isso? É isso que você tá querendo? Irresponsável. Irresponsável.
O senhor é um irresponsável. Se eu, que sou muçulmano, falar isso sobre outra minoria, sobre um judeu, eu substituir a palavra Islã para o judaísmo aqui nesse texto, eu vou ser preso. A ABIN bate na minha porta assim que eu postar. Eu postei, a ABIN bate aqui na minha porta. Mas contra a minha comunidade, esse cara pode ficar falando essas coisas. Isso é um discurso criminoso, cara. Isso é um discurso criminoso. Isso é um discurso que leva à demonização e que leva ao crime. Esses caras nunca sujam as mãos, né? Eles ficam só alimentando. Aí quando na sexta-feira o pessoal estiver rezando lá numa mesquita aqui no Brasil, e um idiotinha falou, a guerra que eu li lá no artigo do Felipe de Orleans e Bragança contra o Islã, vai lá e faz uma barbárie. Aí ele nem aparece para falar nada. É que nem o 8 de janeiro, né? Não, GLO, garantia da lei e da ordem, não sei o que. Quando o povo foi lá, quebrou tudo, fez aquele inferno lá em Brasília, foi preso, aí não, aqui são os doidinhos, são uns maluquinhos. Covarde. É isso que você é, covarde. E a sua política, covarde. Porque quer esmagar os pequenos, quer esmagar os oprimidos, quer esmagar o povo que não tem como se defender lá. É isso que você quer, covarde. Você não é descendente de Dom Afonso Henriques. Você é um covarde. Porque todos os reis de Portugal iam para frente do campo de batalha, iam lutar, faziam valer ali os seus ideais. Você não. Você é na internetzinha aí, ó. Ai, não, vão lá. Tem que travar uma guerra contra o Islã. Não sei o quê. É isso. Infelizmente. É isso. É uma atitude covarde. Onde o Islã impera, impera a barbárie, né? Então deve ser por isso que o seu político Jair Messias Bolsonaro vivia indo lá para o império da barbárie, né? Atrás de dinheiro, atrás de, né, joias, atrás de, enfim. O segundo ponto é que o genocídio cristão no Sudão, perpetrado por muçulmanos, não é diferente de suas costumeiras práticas ao longo da história. Basta recorrer a exemplos de ascensão muçulmana no passado. A partir do século VI islâmico, deram tratamento draconiano aos infiéis, seguindo as suras do Corão. Quais suras do Corão? Aquela que diz que não há imposição contra a religião ou aquela que diz que para ti tua religião e para mim a minha religião? E assim, o genocídio no Sudão não é um genocídio contra cristãos, tá? Você tem os Janjaweed, que são um grupo supremacista árabe, étnico, matando a população nilóica ali do Sudão, que é muçulmana e também cristã. Não é um genocídio de muçulmanos contra cristãos. É um genocídio de um supremacismo étnico arabizante, né? Dos Janjaweed, dos grupos que são apoiados, inclusive, pelo Ocidente, né? Como a RSF, porque da última vez que eu fui olhar, não tem uma grande fábrica de armas no Sudão, e aquelas pessoas precisam conseguir armas de algum lugar, né? Quem é que tá mandando, quem é que tá apoiando, né? Indiretamente ali. Contra a população muçulmana e, em parte, minoritária cristã ali no Sudão. Não é um genocídio contra cristãos no Sudão, não é um genocídio islâmico para pagar o cristianismo no Sudão. Não é isso. E aí você vê, né, que o cara faz uma grande salada, ele tá lá falando que a França, a Inglaterra tá se tornando muçulmana, aí pula pro Sudão, não tem contexto. É uma coisa, aí você vê a falta de respeito que essas pessoas têm pelo próprio público. De ficar aí colocando essas teorias conspiratórias e misturando contextos totalmente diferentes na geopolítica mundial. Seguindo as suras do Corão, né? Ele coloca aí que os muçulmanos seguem as suras do Corão, que estão matando cristãos, né? Eu queria saber quais suras, Felipe. Você nunca leu o Corão na sua vida, né? Lembrando que o Corão não pode ser interpretado, portanto, o que está. Lembrando que o Corão não pode ser interpretado, portanto, o que está escrito deve ser absorvido como letra fiel e ser implementado na ação. Mas o que é interpretado na ação e que não pode ser interpretado? Então, a ciência de tafsir, interpretação corânica, com várias escolas, milhares de livros, e não existe, Felipe. Não existe. Gazeta do Povo. Pelo amor de Deus, como é que vocês colocam um cara desse para escrever? Não, eu já sei como é que vocês colocam, mas vocês estão entendendo? É um cara que é uma pessoa inepta para qualquer coisa. Como é que a galera elege pessoas assim para ficar no Planalto, sabe? Pessoa que não sabe nada. Aí ele continua, ó, a lei da Sharia, um dos preceitos embutidos no Código Islâmico. Peraí, mas a Sharia não é o Código Islâmico, é embutido no Código Islâmico, uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, né? Dá poder aos muçulmanos de praticar as maiores atrocidades contra quem eles julgam infiéis. E é a própria Sharia que fala.
aquele que não é combatente, aquele que não está maltratando você, não faça violência contra ele. A Sharia é justamente o que limita toda a violência dentro do Islã. Né? Por não ter uma Sharia, por exemplo, no cristianismo, você tem lá discussões homéricas sobre se as pessoas a serem mortas têm alma, por exemplo. Cadê essa discussão no Islã? Se negros têm alma, se indígenas têm alma. Nunca teve no Islã essas discussões. Né? E é por isso que os muçulmanos não chegavam nos lugares e faziam uma total limpeza, né, da população de onde conquistavam. É isso o que acontece no Sudão. Quando um Estado ou um movimento islâmico é criado, é necessário admitir que esses, de fato, são coerentes com sua fé muçulmana. É claro que existem exceções, nem sempre os governantes islâmicos adotam a lei da Sharia. E, nesse caso, uma parte do islamismo não é implementada, mesmo com a maioria muçulmana. Né? E aí ele fala: ó, a barbárie é as guerras patrocinadas pelo Ocidente, aquilo ali é a Sharia. Quando a gente não tem a Sharia, aí a gente não tem a barbárie e a guerra. Né? Então, assim, se a gente for pegar os países mais estáveis do mundo islâmico, do Golfo, todos eles têm, apesar de eu discordar de suas interpretações religiosas, né, em parte, a implementação da Sharia como lei. Todos eles. Emirados Árabes, Arábia Saudita, Kuwait, Omã, todos eles. E não tem uma guerra nesses países. Incrível, né? Mustafa Kemal Atatürk, na Turquia, por exemplo, debelou o Império Otomano e, no rescaldo do esfacelamento, liderou um movimento nacionalista e criou um Estado laico, talvez o único Estado laico de maioria muçulmana na história. Não, não foi o único Estado laico de maioria muçulmana na história. Mas o que Mustafa Kemal fez foi, por exemplo, a limpeza étnica dos cristãos ali da Anatólia, os cristãos gregos, a população cristã grega pôntica, né? Essa parte da história você não estudou, né? Que eles viveram ali mais de 1000 anos sobre domínio muçulmano na Anatólia, enquanto cristãos, mas foi só o laico nacionalista assumir que eles foram totalmente ali, né, expulsos. Os 3 pachás de matriz iluminista, da mesma corrente do Mustafa Kemal, vê o que eles fizeram com os cristãos. Né? É um cara que não estuda história, isso aí. Naquele momento, ele rechaçou a Sharia, considerando uma prática que não deve ser implementada ou representada em lei, colocando a Turquia em curso de se alinhar com o Ocidente, que era o quê? Anticristão. Então você vê que essas pessoas elas têm uma dissonância cognitiva o tempo inteiro. É um elogio a Mustafa Kemal por ter se alinhado a um Ocidente, que ele fala que é justamente esse Ocidente que perde os valores, que precisa voltar para trás na história e se alinhar ao cristianismo. É assim, é uma hora as conquistas sociais do iluminismo são cristãs e uma hora o iluminismo é anticristão. É sempre assim. Vale lembrar que no início do século XX, quando o presidente da Turquia, Atatürk, fez uma grande mudança em seu país, em praticamente todo o Império Otomano, que nessa época não existia, tá, gente? Ele não fez uma mudança em praticamente todo o Império Otomano, porque quando Mustafa Kemal vai se tornar presidente, o Império Otomano já tinha acabado. Né? Não oficialmente como um decreto, mas ele não tinha aquele território imperial. Então, Mustafa Kemal Atatürk não fez uma mudança no Egito, por exemplo. O Império Otomano não existia naquela mesmo tamanho. Né? Modernizou todas as estruturas de seu país, em que o analfabetismo era total e não havia indústria, que nem na época, né, que teus ancestrais governavam o Brasil, né? Enfim, era uma área de extrema pobreza que contrastava com seu passado de grandes filósofos, matemáticos e mestres da navegação, da astronomia, da arquitetura e da construção civil islâmica. Islâmica. Mimar Sinan foi o quê? Taqi al-Din foi o quê? Tudo no Império Otomano. Pirirais. Tem uma série aí de polímatas. Nasur Matrakche, muçulmano. Naquela época, quando você tem, né, Leonardo da Vinci ali na Itália, aqueles, né, polímatas italianos, você tinha a mesma coisa no Império Otomano, até em escala maior, patrocínio do Estado também bem grande para essas pessoas, né? Contrastando com o seu passado, né, que era um passado islâmico. Quando o Islã impera a barbárie. A civilização que vai construir aquilo ali é a civilização bárbara. Pode-se até tecer um paralelo entre a ascensão do islamismo e a decadência cultural e científica dos povos árabes. Cara, pelo amor de Deus, os árabes vão adotar o Islã e vão construir o império mais poderoso do mundo, vão construir o império mais sábio do mundo, vão preservar o conhecimento grego, vão preservar o conhecimento grego junto com o egípcio e o indiano, vão criar a cidade de Bagdá, a casa da sabedoria. Os árabes vão se tornar os senhores do conhecimento. Tanto é que, mais uma vez, boa parte da física, da química, da astronomia que a gente tem hoje, ela é de origem árabe. Por quê?
Porque quando os árabes adotam o Islã, eles passam de pastores nômades para senhores de uma imensa civilização global que se estendia do sul da França até o norte da Índia, até a Ásia Central. E aí esse cara fala esse impropério. Ai, o islamismo representou a decadência dos árabes, cara. Cadê a Bagdá árabe pré-islâmica? Cadê a Damasco árabe pré-islâmica? Cadê o Cairo árabe pré-islâmico? Não tem. Porque a própria identidade árabe, ela se forma com o Islã na forma como concebemos ela hoje, e é isso que vai trazer. Cadê a Córdoba árabe pré-islâmica? Cadê a Samarcanda árabe pré-islâmica? Não tem. Você vai ter o grande desenvolvimento dessas cidades no apogeu maior. Algumas já tinham tido um passado glorioso com outras civilizações, mas quando os árabes vão chegar, eles vão desenvolver ainda mais esses lugares. E aí você tem toda a era do saber. O islamismo não é sinônimo de decadência. Só você estudar a história, cara. E ele continua, né, falando depois dessa frase absurda. Hoje, em toda a região que se denomina árabe e países que têm maioria muçulmana no comando, há um estrangulamento de diversas culturas e etnias que compuseram o Oriente Médio antes de muçulmanos tomarem o poder e determinarem leis semelhantes à da Sharia. Leis semelhantes à da Sharia, quais? Códigos semelhantes à da Sharia, qual? Estrangulamento de etnias. Então os muçulmanos estão estrangulando essas etnias há 1.400 anos. Por que não exterminaram elas? Porque, olha, se a gente for analisar o mundo islâmico da Idade Média, ele era extremamente mais religioso do que ele é hoje, né, em todos os sentidos. Então, por que num passado extremamente mais religioso, os muçulmanos não finalizaram com essas culturas, com essas etnias? Por quê? Se aquilo ali é justamente o período mais Sharia da história do Islã. Esse pessoal não sabe nem o que é Sharia, né? É Sharia. Eles não sabem nem o que é Sharia. Eles não têm resposta para isso. O que um muçulmano do século VIII governando o Iraque, ou do século IX governando o Iraque, por que ele não destruiu todos os mandeus, todos os sabeus, todos os cristãos, todos os judeus? Porque quando o Benjamin de Tudela vai da Península Ibérica cristã para Bagdá Islâmica, ele relata aquela coisa idílica, quase fantasiosa, de como os judeus viviam numa situação infinitamente melhor e tinha um príncipe judeu em Bagdá que vivia com um príncipe muçulmano e não sei o quê. Por que ele coloca isso? Porque os relatos cristãos são também da mesma linha? Não. Ele tem que falar, né? Fazer esse passado distorcido. Mas e as guerras do Ocidente? Criaram ISIS, que perseguem os Yazidis, que perseguem os mandeus, que perseguem os cristãos que viveram sobre séculos ali dentro do Oriente Médio Islâmico? Isso aí você não vai ver o príncipe mencionar. É o Islã, né? É o Islã que está 1.400 anos tentando destruir, mesmo com poder total naquela região, tentando destruir aquelas minorias. Isso faz sentido na tua cabeça? Não faz, né? Porque, por exemplo, quando a Espanha queria destruir uma minoria, estava controlando a região ali, queria expulsar todos os judeus, 1492, édito de expulsão dos judeus, pronto, não tem mais judeu aqui. Os judeus vão voltar séculos depois. Quando a Inglaterra quis fazer o mesmo, no século XIII, quando a Inglaterra quis fazer o mesmo, no século XII ali, mesma coisa, édito de expulsão dos judeus. Acabou. Quando uma religião realmente quer fazer, um governo quer fazer, ele vai lá e faz, não tem o que impeça. E por que esses povos viveram tanto tempo com os muçulmanos? E como eles viveram? Qual a qualidade de vida desses povos? A Sharia é o que pede para que esses povos sejam exterminados? Onde? Então quer dizer que o califado abássida não implicava a Sharia, mas sei lá, o governo republicano do Iraque hoje é o que aplica a Sharia? Pelo amor de Deus, né? Cultura de tolerância e oportunismo. A perseguição absoluta na Europa e o genocídio que varrem todas as regiões da África não pode ser ignorada, com certeza, né? Genocídios que são pagos por quem? Quem são os grupos mercenários que fazem esses genocídios, meu amigo? É a Sharia, o Instituto Mundial da Sharia? É a fábrica de armas da Sharia? Né? Quem é que desestabiliza os governos? Se nos Estados Unidos, Europa, Israel ali também, na África. Pesquise quem é Dan Jetler. Dê nome aos bois, pare de falar que é a Sharia. A Sharia, 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 Sharia. A Sharia ela é perseguida, inclusive, nos países muçulmanos. Populações muçulmanas que querem ter uma vida mais religiosa são perseguidas, são discriminadas dentro de seus próprios países. Não é Sharia que está fazendo extermínio de gente lá na África, não. Na Europa, os dados informados são aumento do latrocínio da violência contra a mulher, além da substituição política. Quais dados, príncipe? Quais dados? Aumento do latrocínio devido a quê? De quais países? Quais são os fatores? Quais são as pesquisas? Não. Ele coloca, associa ao Islã e não cita a fonte, como sempre. Diferente da história islâmica, que tudo que a gente fala, a gente cita a fonte. Vemos que ali também não há uma linha de defesa e a próxima guerra esperamos que não seja civil, armada, mas uma guerra santa necessária de ser travada no âmbito político de projeção
contra a lei da Sharia e a invasão muçulmana. Pronto, aqui no final aí ele fez o que eu disse no começo que ele provavelmente não iria fazer, né? Falou que os muçulmanos precisam ser exterminados. E quem são esses muçulmanos que têm que ser exterminados? Tem um exército islâmico ali, na França, na Europa, na Inglaterra? Não, é a população civil. Como é que isso se daria? Um grupo de europeus armados nas ruas de Marsella, nas ruas de Londres, exterminando a população muçulmana? É uma nova Srebrenica, príncipe? Não, eu vou encaminhar esse artigo aqui para o Conselho Nacional de Juristas Islâmicos. Porque, cara, isso aí precisa ser colocado no Ministério Público, que um parlamentar brasileiro está tendo esse discurso. Não vejo uma frente de combate a não ser nas Américas, e o Brasil é um expoente dessa luta. Também não vejo os Estados Unidos como grandes defensores. Os valores anglo-saxões, que foram absorvidos pelo liberalismo, ainda permeiam boa parte da sociedade norte-americana. Tolerância, permissividade, igualdade são argumentos usados pelos muçulmanos para desarmar a sociedade, que poderia se levantar contra a invasão islâmica. Então, onde é que está esse Ocidente, pelo amor de Deus? Se a Europa é liberal, ateísta, globalista, os Estados Unidos é anglo-saxão, permissivista, e o Brasil é um Estado laico, e o laicismo que temos no Brasil, ele surge dentro do cristianismo, onde é que está esse Ocidente? Ele é um Ocidente etéreo, pairão, ou ele precisa ser criado? O que é que você está querendo defender? Vamos defender a Europa. Peraí, mas a Europa que você está querendo defender, pelo menos a de Carlos Magno, ela não existe mais há bastante tempo. Vamos defender nossos valores. Aí eu, tá, então a defesa dos Estados Unidos. Não, os Estados Unidos também não presta. Então é o que, cara? Não, a gente vai pegar um monte de imigrante europeu, de direita, cristão, que quer matar o muçulmano, vamos colocar ele num lugar e declarar a independência para a criação de um novo Estado, e aquele Estado vai servir contra o bastião anti-islã do mundo. Olha a cabeça desse cidadão, sabe? Olha a cabeça desse cidadão. A missão salvífica é nossa. No Brasil, essas sementes também estão plantadas no nível institucional, pois parte da burocracia e dos partidos de esquerda são anticristãos, anti-Europa e contra a soberania e a independência do Brasil. Peraí, eles são anti-Europa? Anti-Europa tendo ideologias e ideários sociais que surgiram na Europa? Enfim. E vão querer, de fato, subverter esse conceito. No entanto, estão limitados pela população. A população brasileira, cara, está preocupada em comer. Não está preocupada em limitar a esquerda, não. Apesar de comandarem as instituições, os burocratas não comandam o povo. Ao contrário, estão isolados. Como Luís XVI se isolou em Versalhes, sem nenhuma noção do que acontecia no bojo da sociedade. No Brasil, a população será resiliente, defensora de seus valores, dizendo não às instituições e a qualquer tipo de levante contrário ao cristianismo. Enquanto isso, né, nas maiores capitais do Brasil, a apostasia do cristianismo está graçando solta. Por quê? Porque ao invés de ensinarem cristianismo, esses caras ficam nessa piração de invasão islâmica, que uma hora o Ocidente tem que ser defendido, mas esse Ocidente está podre, então o que é que a gente precisa defender se esse Ocidente não existe mais, e não sei o quê. E aí eles querem reconstruir uma sociedade cristã, e esse cristianismo associado ao Estado foi justamente o que fez o cristianismo cair na apostasia. Então ele quer ficar assim, na samsara, de colocar o Papa no poder de novo, cair o Papa porque o Papa está oprimindo o povo, e aí de novo, e reis, e de novo, e graças a Deus que eu sei que esse futuro não existe, mas é temerário, porque esse tipo de discurso aqui dentro, ele traz violência, né? Violência real no Brasil. E aí ele continua para finalizar. No Brasil, os valores de transgressão à fé ainda não conseguiram vingar. Opa, o carnaval em todas as capitais brasileiras diz outra coisa. Embora alguns setores católicos e evangélicos tenham esmorecido, não o fizeram ao ponto de criar uma fraqueza endêmica no cristianismo. Meu amigo, o cristianismo no Brasil, assim, fora o cristianismo protestante, evangélico, anglo-saxão, permissivista, que esse cara coloca, né, aí como os valores anglo-saxões, o cristianismo católico no Brasil já esmoreceu, já acabou. Ele não tá decadente, ele simplesmente deixou de existir. Vai numa missa, vai nas grandes capitais do Brasil, vê se as igrejas estão lotadas, o povo é cristão, etc. O Brasil é um país que ele vai se formar de uma forma altamente sincretista, justamente por essa imposição de religião cristã que fizeram sobre indígenas e africanos. E aí se mesclaram com os portugueses católicos e criaram isso aqui. Então, o Brasil não é um país de fé pristina, cristianismo a modos europeu, né? Como bem afirmou o padre Antônio Vieira em seu sermão da primeira missa em 1655.
O Brasil é a terra onde Deus quer que se faça a sua obra. Assim, nosso país tem a missão importante de ser esse grande bastião de defesa e espero que possamos daqui iniciar uma reconquista que implica em persistência, estudo e tempo para retomar os ideais cristãos. Essa é a missão da nossa geração: reunir mais pessoas para cerrar as fileiras e enfrentar a nova realidade que se impôs no início do século XXI. Estados Unidos querendo invadir a Venezuela, políticos brasileiros nos Estados Unidos falando, né, de invasão do Brasil para impor um determinado político preso no poder, e esse cara falando que a grande ameaça para a sociedade brasileira é o imigrante muçulmano no subúrbio de Paris, né? Ou que os muçulmanos estão vindo aqui para o Brasil também, e o Brasil precisa fazer uma reconquista, ser o centro da reconquista, o Brasil ser, sei lá, um novo reino de Astúrias que vai sair se expandindo, aí vai chegar, sei lá na França, aí o francês vai falar, pô, brasileiro, mas eu não te considero europeu, volta pro teu país, tá? Eu prefiro até o marroquino aqui, que é súdito do meu ex-império colonial, aqui trabalhando para mim, do que você, né? Mas enfim, é esse discurso de natureza violenta, de natureza espúria, de natureza criminosa que a gente vê nesse monarquismo brasileiro, e é por isso que ele não vai graçar. Alhamdulillah, graças a Deus, né? Porque Deus me livre ser liderado por um monarca como Luís Felipe de Orleans e Bragança, que cospe no legado de Dom Pedro, que era este sim um apreciador do Oriente Médio, que viajou pelo mundo islâmico, que o califa Abdul Majid, né, deu um prêmio em homenagem a Dom Pedro que foi visitar Abdul Qadir al-Jazari, um grande líder sufi, que estava, né, segundo alguns dizem, traduzindo As Mil e Uma Noites, e que tinha um grande apreço pela cultura árabe ali na região do Oriente Médio. Essa cultura árabe é uma cultura árabe desenvolvida na Idade Média pelos muçulmanos, né? Língua árabe e todas as coisas que foram, né, digamos, exacerbadas culturalmente pelo Islã. Então é isso, mais uma vez, um artigo sem pé nem cabeça, bobagem histórica, bobagem travestida de história, falta de conhecimento, e fica aqui. Vamos fazer um debate sobre domínio islâmico da Europa, Luís Felipe de Orleans e Bragança. Escolhe aí o podcast, vamos lá. Né? Eu apareço em podcasts grandes, eu já fui no Vilela umas 3 vezes, então acho que eu tenho relevância suficiente para debater com você. Então é isso, vamos lá, vamos para o debate. E se você gostou desse react, comenta aqui, né? Faz uma doação aqui embaixo para a História Islâmica para a gente continuar o nosso trabalho e até o nosso próximo encontro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. E se você gostou desse vídeo, considere se tornar um apoiador do projeto História Islâmica com Mansur Peixoto. Fornecemos ao público diariamente artigos acadêmicos, vídeos informativos, postagens educacionais nas mais diversas mídias sociais, além de palestras gratuitas e participações em entrevistas e lives. Financie essa iniciativa cultural através do Pix, contato@historiaislamica.com.br. História Islâmica com Mansur Peixoto.